Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem ao seu coração. Aliás, eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. Eu vou falar aqui de maneira clara e objetiva dos 4 atributos de Deus, porém, vou explicar sobre um. E nesse eu vou trazer resposta, talvez para você que vai ouvir essa mensagem, porque nós vivemos dias onde muitas pessoas, com relação àquilo que ouvimos nos dias atuais que vivemos, muitas pessoas estão andando de maneira contrária ao que a palavra de Deus ensina, e por falta de ensinamento, as pessoas acham que elas podem andar como bem pensam na presença de Deus. E nessa mensagem aqui, você vai saber o que você pode e o que não pode usar como um cristão estando na presença de Deus. Aqui vou falar de religião, aqui vou falar de santidade e aqui vou falar de como o crente ele deve andar de fato na presença de Deus conforme a palavra de Deus ensina. Porque hoje em dia a gente percebe que muitas pessoas elas acham que a religião com determinadas regras que a palavra de Deus nos impõe, e a gente se vê pregar o evangelho, o qual não tem nada a ver com o evangelho de fato, o qual Jesus tem nos trazido por meio do Espírito Santo. Você vai perceber nesta palavra que as coisas de Deus se trata de temor. Você vai se dar conta nesta mensagem que as coisas de Deus se trata de temor a Ele, andar conforme a palavra de Deus nos instrui, e não conforme a gente vê muitos pregando por aí, porque na verdade muitas pessoas estão sofrendo exatamente por falta de ensinamento. E você vai ouvir aqui, vou falar dos 4 atributos rápido e vou explicar apenas sobre um. Qual é o primeiro atributo? O primeiro quer dizer Hesed. Hesed quer dizer a misericórdia. Esse é o primeiro. Repito, vou explicar apenas sobre um. O segundo quer dizer Tzad. Tzad quer dizer justiça. O terceiro, que é do qual eu vou explicar, quer dizer Kedushá, ou seja, santidade. O terceiro quer dizer Kavod, que significa glória. Porém, o Kedushá, que quer dizer santidade, o que é santidade? É o que eu vou trazer aqui no livro de Número, capítulo 19, versículo de número 28. Assim está escrito a palavra do Todo-Poderoso: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Veja, pelos mortos não ferireis a vossa carne. Quem são os mortos? Somos nós. Eu e você que vou ver essa mensagem, nós somos os mortais. O que a Bíblia está nos ensinando? Que eu não posso ferir o meu corpo para agradá-lo a mim na qualidade de mortal, ou para agradá-lo às pessoas que são mortais igual a mim. Não ferireis o vosso corpo pelos mortos. Ou seja, quando a Bíblia orienta que eu não posso ferir o meu corpo, ela está dizendo que meu corpo é templo do Espírito. O seu corpo é templo do Espírito. Então, o crente, quando ele conhece a verdade, ele não pode tatuar o seu corpo, porque esse corpo aí é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, não pode ter nesse templo nenhuma marca que esteja vinculada ao mundo. Mas como esse corpo é templo do Espírito, só pode ter nele a marca do Espírito Santo e de mais ninguém. Por isso que diz: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não fareis marca nenhuma. O cristão só pode ter uma única marca: a marca do Espírito Santo de Deus, ou a marca da promessa. E muitos crentes, eu vejo muitos cristãos fazendo tatuagem. Eu preciso lhe falar, não pode. Crente não pode ter tatuagem. E por que o crente não pode ter tatuagem? Porque tatuagem não é coisa de crente, tatuagem é coisa do mundo. O crente só pode ter a marca do Espírito Santo, nenhuma outra. Por exemplo, crente, ele não pode ter em si, por exemplo, piercing no nariz. Por que não pode? Porque o piercing no nariz, para quem não sabe, isso serve para a mulher ou para o homem. As prostitutas da Índia, todas elas são obrigadas a um piercing no nariz. Aquele piercing identifica ela como propriedade de Moloque, ou demônio da prostituição. As mulheres na Índia que usam piercing no nariz, elas são consagradas a esse demônio chamado Moloque. São consagradas pelos próprios pais. Os pais consagram elas a esse demônio, colocando sobre elas um piercing. E esse piercing identifica ela como prostituta. Então, seja a mulher ou seja o homem que está na presença de Deus, esse negócio de piercing, irmão, isso é coisa de Satanás.
A Bíblia também condena, é consagrada ao demônio chamado Moloque. E muitos crentes usam, está errado, também não pode. Tatuagem o crente não pode fazer. Se você veio para Cristo, você tem uma coisa, porque você não sabia, agora sabe, não pode. Não pode ferir o vosso corpo, não pode ter marca no corpo, porque o corpo é templo do Espírito. Pense também não pode. Porque tem muitos crentes que na presença de Deus usam uma roupa comprida até os pés. E quando está fora da igreja anda nua. Tem que dar bom exemplo, tem que dar bom testemunho, não pode ser religioso também. Mas tem que se cuidar sim. Porém, não pode exagerar no vestir. Não pode ser vaidoso, porque tem homem e tem mulher vaidoso. Como eu falei, na presença de Deus cobre o corpo inteiro. Quando está fora da igreja anda nu, está errado, não pode, tem que dar bom testemunho, tem que dar bom exemplo, tem que andar comportado, tem que ser um cristão exemplar, tem que andar de acordo com os preceitos de Deus. Não é na igreja estar bem vestido e mal vestido lá fora, porque tem pregadores que são religiosos, tem pregador que impede as mulheres, por exemplo, de se cuidar, de fazer o sovaco, de fazer as suas pernas. Não, tem que fazer, tem que andar limpo, bonito, todo arrumado. Não pode exagerar, como falei, coisa de religião isso daí. Aqui no ministério tem uma irmã que perguntou para mim, ela ia no outro ministério, o pastor pode pintar a unha? Claro que pode. Onde ela ia, ela falou que não podia, o pastor proibia, é coisa de religião, não pode. Porém, não pode exagerar. Então tem que se cuidar sim, mas tem que ter o controle, não pode ser um cristão exagerado. Deixando claro, tatuagem no crente não pode, pince no nariz não pode, porque tem muitas pessoas que andam ao contrário da palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro, não tereis marca nenhuma no vosso corpo, porque o corpo é templo do Espírito. E quando eu estou na presença de Deus, isso aqui sendo um dos preceitos de Deus, sendo um dos atributos de Deus, quando eu estou na presença de Deus, eu uso pinça no nariz, como acabei de te mostrar aqui, que não pode. Você está quebrando ou violando a santidade. Quando você faz alguma outra marca no seu corpo, você por si está se consagrando a um demônio chamado Moloque, também não pode. Também está violando um dos atributos de Deus chamado santidade, ou Kiddushá, aonde a santidade ela tem que estar em primeiro lugar na vida do crente, não pode ser violada. E tem muitos cristãos que estão andando de maneira errada na presença de Deus. Tem cristão que bebe, está violando esse um atributo chamado santidade, que a bebida ela embriaga e não santifica. Tem crente que bebe está errado. Tem crente que está andando todo errado na presença de Deus, se prostituindo. A Bíblia também condena. Desde quando prostituir santifica? Que eu sei se contamina. E tem crente que está andando errado. Tem crente que está andando na presença de Deus e sabe que está andando no erro em determinadas coisas. Ou seja, toda vez que um crente anda errado na presença de Deus, ele está violando esse um preceito, ele está violando esse um atributo, o qual não pode ser violado jamais. São coisas na Bíblia que devem ser observadas. Por essa razão, por muitos não ensinarem, por muitas pessoas não observarem a palavra de Deus, estão andando errado, não de acordo com a palavra de Deus, mas andando de acordo com aquilo que acham. Tem crente que vai para a festa, vai para o forró, está violando esse um dos 4 atributos de Deus, o qual é um dos principais, a santidade. Então eu preciso lhe dizer, se você quer ser salvo, você tem que tomar cuidado. Música secular do mundo, muitos crentes ouvem. Não sei se você sabe, mas as músicas seculares do mundo, elas também são consagradas ao demônio. Então se você ouve, você infelizmente, você está violando os preceitos de Deus. Você está quebrando a santidade, você está quebrando um dos atributos. Você está dividido, ou serve a Deus ou não serve. A Bíblia diz não servir a 2 senhores. Estou te mostrando aqui na palavra de Deus. Se você for em Deuteronômio 14, o versículo em cima do capítulo 14, a Bíblia diz, não mutilei o vosso corpo. É muito clara a palavra de Deus. E muitas pessoas estão andando totalmente errado na palavra de Deus, achando que pode isso, pode aquilo, pode coisa nenhuma. É falta de sabedoria, é falta de ensinamento. E quando você faz esse tipo de marca no seu corpo, quando você anda com piercing no nariz, ou quando você anda cometendo alguma coisa ao contrário da palavra, eu preciso lhe dizer, você está violando um dos atributos de Deus, o qual é um dos principais, dentre esses 4 que eu falei anteriormente. E quando alguém está dividido, eu preciso lhe dizer, a pessoa se conserta, ou não a salvação para essa. Aliás, você jovem que vai ver essa mensagem, cuidado você que está na igreja ouvindo música secular do mundo, piercing no nariz, tatuagem no corpo. A palavra de Deus condena todas estas coisas. Tome muito cuidado quando você está andando na presença de Deus. Tá bom, queridos?
Eu vou ficando por aqui, mas que você possa trazer essa mensagem para si como exemplo e que você se pergunte para você mesmo, se será que Deus está se agradando de como você está andando na presença dele? Tá bom, queridos? Deus abençoe. Boa reflexão em nome do Senhor Jesus.